Muito bem, bom dia a todos. Bem-vindos a uma casa que é vossa, é um gosto rever-vos e é com muito orgulho que tenho vindo a acompanhar o Norte Yoga desde o início. O que nós tínhamos aqui planeado para conversar era perceber o que é este tema da resiliência e até que ponto é que nas organizações nós temos vindo a trabalhá-lo da melhor maneira. As pessoas podem muitas vezes dizer, sim, nós somos resilientes, estamos aqui, aguentamos, mas claramente há um desafio grande, a resiliência tem a ver com a nossa capacidade de recuperação, mais do que com o tema aguenta, não é? E é muito interessante quando nós falamos aqui na Porto Business School de programas de treino, as pessoas, muitas vezes há administradores que dizem, eu não preciso de fazer nenhum programa de treino, eu já sei tudo, isto é para a minha equipa. E este é o primeiro sinal que, de facto, a pessoa muito pouco sabe, não é? Porque alguém que olha para o conhecimento a dizer eu não preciso, eu já sei tudo, de resiliente não tem nada. Portanto, a resiliência é, de facto, uma competência que nós temos em que nos permite lidar com os diferentes desafios e crescer com eles. E essa é que é a maior questão da resiliência. Porque lidar com os desafios, muitas vezes nós dizemos este projeto nunca mais acabava, estava a ver que isto nunca mais terminava e portanto quase num tom assim com alguma impaciência, não é? Ou ainda bem que já acabamos aquele contrato, estava a ver que isto ia acabar mal. E portanto numa lógica quase que de aliviar esta carga. Mas a resiliência é superar a adversidade e aprender com ela. E a lógica sempre, e esse é o maior desafio, é o que é que nós aprendemos com isto. E para aprender precisamos de serenar e de perceber claramente o porquê e o para quê daquilo que nós estamos aqui a fazer. Porque se nós passamos pelos desafios e não aprendemos com eles, isso não é viver. Não é? É sobreviver. E esse é que é também um tema que nós temos aqui. E é quase como a metáfora que nós temos das máscaras de oxigênio. Como vocês sabem, vai haver aqui um prémio no Norte Yoga para a empresa que teve mais inscrições. Imaginem que para além desse prémio, havia também um prémio que era uma viagem à Índia, pode ser? E então vamos todos, que estamos aqui nesta conferência, fazer essa viagem à Índia e passávamos por uma zona de grande turbulência, caíam as máscaras de oxigênio, tínhamos uma criança de 7 anos ao nosso lado e muitas vezes a nossa tendência é pôr a máscara na criança, mas nós sabemos bem, pelas medidas de segurança, que tem a ver com, primeiro, temos que pôr a máscara em nós, para nos nutrirmos e só depois é que temos que colocar a máscara nos outros para os ajudar. E isto é a metáfora da resiliência, que é, se nós, como dizia aqui muito bem o Luís, de que é isto de irmos nutrindo as pessoas, ir plantando as pessoas, se nós não tivermos esta capacidade de nos energizar, de criarmos também estas nossas práticas de que pensamentos é que eu estou a ter, que pensamentos é que eu estou a inocular, não é? Que afetos é que eu estou a sentir e aquilo que eu estou a fazer, se claramente nós não trabalharmos nesta nossa mudança interior, tornar-se-á sempre muito difícil nós abraçarmos os desafios como uma oportunidade e vamos sempre olhar para eles muitas vezes como uma dificuldade, não é? Claramente aquilo que nos aparece são momentos de crescimento para nós como empresas e quando há algo que é novo, claramente é o momento em que nós todos podemos nos reinventar. Isso é extraordinário. Vocês às vezes não se cansam de dormir sempre com a mesma pessoa, que são vocês, e acordar sempre ao lado da mesma pessoa, não é? Portanto, esta renovação dos votos connosco próprios é um desafio grande também aqui nesta questão. E, portanto, claramente pensar, e este é o primeiro desafio na resiliência, que é, isto nutre a confiança, que é que virtudes é que eu tenho, que fragilidades é que eu tenho, que pensamentos é que eu estou a ter, isto é bom porque, o que é que eu posso aprender com isto, que tipo de afetos, entusiasmo, angústia, incerteza que eu estou a sentir e como é que eu atuo, as perguntas que eu faço, a maneira como eu ouço as nossas equipas e a maneira como eu apresento as soluções para aqueles que são os nossos projetos. Nós sabemos que cada vez mais, quando falamos em sustentabilidade, e como é de conhecimento de todos vocês, para além das questões ambientais, que são sempre importantes, sobre as quais as empresas já têm vindo a fazer um percurso muito interessante, cada vez falamos mais da forma como as empresas são governadas, no sentido da forma como é organizado este poder e esta tomada de decisão, e ao mesmo tempo também daquilo que é o legado que eles vão deixando para a comunidade e o social, que tem a ver também com a forma como gerem as suas equipas. E como podem ver aqui do World Economic Forum, o que é um bom trabalho, que muitas vezes todos nós falamos sobre isto, é claramente um trabalho centrado no humano e muito nesta lógica também da resiliência, com estes objetivos que são do vosso conhecimento. E muito interessante este estudo de Harvard que nos diz que há muitas fontes para nós desenvolvermos a nossa resiliência, das empresas, o trabalho que eu faço, mas claramente sou eu
eu como indivíduo e eu como equipa que crio e naturalmente como organização, que posso nutrir mais esta resiliência corporativa. Portanto, muitas vezes nós estamos à espera que a empresa tenha um plano, estamos à espera que a empresa faça, estamos à espera que aquele líder venha conversar comigo e a resiliência é espera menos e faz mais. E, portanto, se nós vamos cuidando de cada um de nós, claramente temos esta capacidade de poder influenciar. Sabemos também o que é isto da resiliência nas empresas. Todos nós temos uma certeza grande, que é vivemos com incerteza, isso é um aspecto fundamental, e também já sabemos há muito tempo que a mudança é permanente. E, portanto, isso também é um facto que não é nada de novo. Todos nós, como pessoas e como organizações, somos impactados por desafios, por crises, sejam crises de fatores externos ou internos, ou porque, entretanto, se despediu alguém, ou porque a empresa foi comprada ou vendida, ou porque houve algum fenómeno internacional. E, portanto, claramente jogar na antecipação, que é aquilo que os melhores boards fazem, não é? Mitigar o risco, planos de contingência, preparar as suas equipas para aquilo que ainda não sabem que vai acontecer. Mas qual é a diferença de uma empresa resiliente, uma empresa que é capaz de aprender com os desafios das outras? É que a capacidade de superar a adversidade é mais rápida numa empresa resiliente, como nós podemos ver aqui. E, portanto, claramente, todas elas, hoje em dia, para existirem no mercado, jogam na antecipação, portanto, conseguem ler aquilo que está a acontecer no mercado, conseguem ler quais são os fenómenos geopolíticos que vão impactá-las, conseguem ter muitos sistemas de informação para também lerem a forma como as equipas se organizam. Quando surge a crise, quando vem o impacto, a capacidade de recuperação das empresas resilientes é maior. E muitas vezes, também nos diz a investigação e a prática, vai para um nível superior àquele onde estava. Porquê? Porque aprendemos com os desafios que nós tivemos. McKinsey apresenta-nos aqui um esquema muito interessante também, que nos traz como é que nós podemos tornar as organizações mais resilientes. E apesar deste conhecimento estar divulgado em todo lado, aquilo que é a minha experiência de gestão, e nós aqui também na PBS, tudo isto parece tão ágil, mas trabalhar esta adaptabilidade dos líderes é um tema, porque os líderes muitas vezes não fazem o que dizem, nem dizem o que fazem. E nós temos essa experiência aqui, infelizmente, que às vezes vêm para as conferências dizer porque nós somos o pináculo da perfeição, o marido das outras, não é? E depois nós conhecemos os seus colaboradores, os seus diretores e os seus administradores que frequentam os nossos programas e sabemos que nem sempre é assim. E, portanto, a autenticidade que é faz o que diz e diz aquilo que fazes é o grande desafio da gestão. E esta transparência que nós sabemos hoje em dia, que tem muito a ver com, não é? com esta cadeia de abastecimento, saber onde é que eu compro a matéria-prima, onde é que eu produzo, que tipo de equipas é que eu tenho e, ao mesmo tempo, saber quem são os meus clientes, esta transparência é fundamental. Esta adaptabilidade dos líderes, esta agilidade que já se falou aqui e, ao mesmo tempo, fazer com que as equipas estejam mais empoderadas. Isto é um desafio grande para a liderança. Porquê? Porque quando nós empoderamos uma equipa, sabemos que podemos ter o aluno melhor que o mestre. E nós temos esse exemplo aqui no yoga e claramente quando o aluno é melhor que o mestre, este é o melhor sinal que podemos ter dos líderes, que é líderes que são capazes de criar outros líderes e também gerir este talento e esta cultura. O que eu gostava aqui, para além desta questão de nós pensarmos, bom, eu para ser mais resiliente e para criar organizações mais resilientes, eu tenho que me nutrir. Há um segundo tema aqui, que é a questão da colaboração. Nós ainda ouvimos muito dizer nas empresas, trabalhamos por silos, parece que não estiveste na reunião de board e na reunião estratégica, parece que não ouviste o mesmo que eu ouvi. Reconhecem isso? Não é? Parece que não estivemos juntos a ouvir o nosso plano e os objetivos que nós temos e, portanto, há muito este desafio relacionado com esta colaboração. E a maneira como eu vejo é, nós somos seres conectados. Nós somos seres rizomáticos, não é? Quase como as raízes. No mundo inteiro nós estamos conectados. Alguém falava aqui de partículas de amor no último Norte Yoga e é isso que nós somos. Nós estamos conectados de alguma forma. E, portanto, mais do que criar silos, é criarmos estes pontos em comum, que é dos maiores desafios do que é a minha experiência de gestão. E por isso eu queria lançar-vos também aqui um desafio, que era vocês se levantarem, se faz favor. E procurarem, assim, alguém que está ao vosso lado. Se é alguém que vocês já conhecem, não, mas procurarem alguém que vocês não conheçam, apresentarem-se. Olá, eu sou, venho daqui e dali, tomei conhecimento do Norte Yoga porque, e a minha expectativa é, muito simples, quem sou, como é que soube do Norte Yoga e o que é que eu espero destes 2 dias. Quando eu levantar assim a mão e eu vos pedir para vocês terminarem, está bem? Façam isso com alguém que não conhecem. Podem começar.
Catarina. Catarina, vocês já se conhecem? Sério? Estás a brincar? Então pronto. Então peço desculpa de uma percepção errada, que é outro problema, é um bias que nós temos, que é a percepção que vocês já se conhecem. Então, vocês têm que dar o exemplo, não é? Que é a liderança. E então, está sozinha? Vá procurar alguém que não conhece? E vocês já foram procurar alguém que não conheciam? Então estás sozinha porquê? Vai procurar alguém que não conheças? Muito bem. Boa. Muito bem, equipa, ok? Vamos voltar. Vamos voltar, boa. Tivemos nem 2 minutos. Nem 2 minutos tivemos neste desafio e sente-se logo uma energia diferente. Sentiram? É isto, não é? Nós somos energia que contagia, para o bem e para o mal. Porque há pessoas que dizem, a harmonia é a tua forma de pensar, a tua forma de sentir e a tua forma de agir estarem alinhadas, peço desculpa. Isso é que é harmonia. Podem estar alinhadas, mas podem estar alinhadas num propósito que não faz sentido nenhum. Por exemplo, a guerra ou o desconforto, o pessoal também está alinhado. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele faz, está alinhado. O propósito é que poderemos dizer que não é lá grande coisa, não é? Portanto, estar alinhado não significa necessariamente que está tudo resolvido e que vai correr bem. Mas é isto, nós somos energia que contagia, positiva e negativamente. E aproveitar este capital de energia para quando surge um desafio pensar, eu nunca estive neste desafio, como é que eu vou resolver? Eu nunca estive nesta situação, com quem é que eu vou falar para me ajudar? E quanto mais subimos na organização, e eu vejo muito isso nos trabalhos que nós fazemos, mais sozinhos estão os decisores. E menos autêntico é o feedback. A coisa está a funcionar. Está. E menos, eu também, sim, boa. E menos autêntico, já eu percebi o que é que eu ia dizer, também não preciso disto, não é? Mas pronto, mas sim, vamos respeitar as regras que é preciso. E é este o desafio que é, quanto mais subimos, menos autêntico é o feedback. Quer o que pedimos, quer aquele que nos dão, não é? Porque muitas vezes só nos dão aquilo que nós queremos ouvir. E esse é um trabalho importante a fazer nesta questão da colaboração. Outro desafio que eu gostava de vos deixar para nós trabalharmos a nossa resiliência tem muito a ver com este networking que nós queremos aqui, não é? Nesta capacidade que vocês têm de se conectar. O desafio é, vocês, seguramente, ao longo do vosso percurso profissional, houve muita gente que passou pela vossa vida, à qual vocês agradeceram, mas olhando para trás, pensar, se calhar há ali alguém que foi importante na minha vida, em contexto profissional, à qual eu não terei agradecido assim de uma forma tão profunda. Então o que eu vos desafio a fazer é escreverem uma carta a essa pessoa, ir terem com ela e lerem essa carta. Isabel, ela já se reformou. Não há problema. Podem contactá-la na mesma. Está a viver noutro país. Não há problema, hoje em dia com as redes é muito fácil. Porquê? Porque o facto de nós escrevermos, a agradecer pelo qual as pessoas são importantes para nós, cria uma conectividade e trabalha a nossa confiança para podermos perceber que, de facto, nós somos esta fonte de contágio. E, portanto, isto se chama uma carta de gratidão, que é obrigada por tudo aquilo que fizeste para mim, e poder ler à pessoa, mas posso mandar um e-mail? Não. É sentar e ler, porque isto contribui para esta conectividade. O segundo desafio que eu gostava muito de vos deixar é esta mente permanente de aprendiz. Uma equipa resiliente, uma organização resiliente, é aquela que mantém esta mente estar continuamente a aprender.
Hoje, sexta-feira, o que é que eu sei mais de ontem, quinta, amanhã, sábado, o que é que eu sei mais do que hoje, sexta. E as organizações vão fazendo isto. Nós vemos muito esta experiência aqui como Escola de Negócios, mas estar constantemente com este desafio de aprender com quem está a entrar, aprender com quem mais sabe. E as empresas têm algo fundamental nesta gestão do conhecimento, que é contar as histórias de quem trouxe este legado até aqui e das pessoas com quem nós fundamos a empresa, das pessoas que já estão connosco há mais tempo, contar essa história e isso ajudar a quem está a entrar, a perceber que cultura é esta, quais são estes nossos valores que nos distinguem como empresa e, claramente, isto ajudar a contagiar a ação de cada um de nós. E isto torna as empresas mais resilientes nesta nossa gestão do conhecimento. Esta partilha constante, as diferentes áreas até abrirem uma vez por mês para explicar o que é que se faz no laboratório, o que é que se faz na produção, como é que é este sistema de transporte, o que é esta logística, como é que estão a funcionar as lojas, e esta partilha de conhecimento faz com que a empresa tenha maior adaptabilidade. Na prática, é isso que nós fazemos. E, por último, também, de criar culturas de feedback. O feedback, enfim, desde que há humanidade que há feedback, não é? Emissor, receptor, mensagem, mas este continua a ser um dos temas mais críticos das organizações onde nós trabalhamos. As pessoas não dão feedback e muitas vezes o feedback é visto de uma forma negativa. E se ninguém diz, olha, eu não estou a gostar muito da forma como nós estamos a desenvolver este projeto, o que eu acho que nós poderíamos fazer era A, B e C, e desta maneira nós conseguiríamos atingir outros resultados. Claro que as pessoas dizem, Isabel, eu até dou, mas o outro não ouve. Tem a ver com a maneira como nós damos feedback. E sempre que alguém vem ter connosco e diz, olha, eu precisava partilhar contigo algo, é baixar o computador, desligar o telemóvel e conectar e estar aqui disponível para a pessoa, porque isso é fundamental. Muito obrigada, era isto que eu queria partilhar com vocês. Um bom Norte Yoga. Obrigada.